Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade à fundamentação teórica do simplex. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre a base da matriz A, que nos leva até um vértice. Falamos também que as variáveis associadas à base da matriz A são denominadas variáveis básicas e as demais variáveis não básicas. Nós vimos também, através do gráfico, que as variáveis básicas assumem valores não negativos quando são bases viáveis, e as demais, as variáveis não básicas, assumem valores nulos. Então, dando continuidade aqui, nós vamos mostrar hoje como que funciona o simplex pelo método algébrico. Então, só para relembrar, nós vimos como exemplo uma indústria de móveis que produz dois conjuntos de sala de jantar, o conjunto Beatriz e o conjunto Ana Maria. Esse exemplo nós falamos no vídeo anterior. Então, eu aconselho vocês a voltarem ao vídeo anterior. Então, ele tem horas limitadas para preparação e para acabamento. Então, o modelo, fazendo o modelo aqui desse problema, eu quero maximizar o lucro igual 4.000 por produto Ana Maria mais 5.000 por produção do conjunto de jantar Beatriz. Sujeito às restrições, 5x1 mais 10x2 menor ou igual a 100, é a restrição de horas de preparação, 9x1 mais 6x2 menor ou igual a 108, restrição de horas de acabamento e, por último, a restrição de demanda do conjunto Beatriz. Ele não pode produzir mais do que 8 unidades, mais as restrições de não negatividade, x1, x2 maior ou igual a zero. Quem tiver dúvida nesse modelo, no vídeo anterior eu faço essa modelagem mais detalhada. Então, está aqui o modelo. Então, esse modelo ele já está na forma padrão do simplex. Todas as minhas restrições são de igualdade. Como as restrições eram do tipo menor ou igual, eu acrescentei variáveis de folga. As variáveis de folga também são não negativas e, como elas não interferem na função objetivo, o coeficiente delas aqui é nulo. Então, agora, está aqui o modelo na forma padrão. Vamos separar aqui matriz A, vetor C, X e o B. Então, minha matriz A aqui é 5, 10, 1, 0, 0, 9, 6, 0, 1 e 0, 0, 1, 0, 0. O meu vetor B é o vetor de termos independentes das restrições, 100, 108 e 8. O meu vetor C é um vetor coluna dos coeficientes das variáveis na função objetivo. Então, x1, o coeficiente é 4.000, x2, 5.000, x3, 0, x4, 0, x5, 0. As minhas variáveis, x1, x2, x3, x4, x5. Bom, então agora vamos definir uma base aqui para matriz A. Então, nós vimos no vídeo anterior que a gente pode usar a identidade para definir uma base inicial. Esse sistema linear aqui, x3 é igual a 100, x4 é igual a 108 e x5 é igual a 8. A minha base é a identidade. Então, se eu vou considerar a identidade a minha base, as variáveis básicas aqui são x3, x4 e x5.
E as variáveis não básicas são todas as demais, que nesse caso, x1 e x2. Tá? No vídeo anterior eu falo dessa base inicial, né? O simplex, nós vamos usar o método de Gauss-Jordan para resolver o sistema linear, né? Esse sistema linear b, xb igual a b. Então, nós vamos utilizar o método de Gauss-Jordan para resolver esse sistema linear. Então, baseado nisso, a melhor forma, né, a forma mais rápida de resolver isso é já começando aí com essa matriz identidade. Então, nós temos aqui a matriz A, o vetor C, o vetor X, o vetor B. A gente, com base nesses componentes, nessas matrizes, nesta matriz e vetores, posso escrever esse modelo na forma matricial. Que ficaria da seguinte forma. Eu quero maximizar Z igual Cx. Como isso é uma multiplicação escalar, eu tenho que ter um vetor linha e um vetor coluna. C é definido como vetor coluna, eu vou transformar ele num vetor linha, usando aqui o transposto, sujeito a AX igual a B, X maior ou igual a zero. Então, nós vamos trabalhar com esse modelo nessa forma, para verificar como que o simplex encontra um vértice. Depois, como que ele calcula a função objetivo neste vértice. Depois, como verifica se a solução é ótima. Essa solução aqui, eu estou falando do vértice encontrado, se esse vértice é ótimo. Depois, eu tenho que encontrar um novo vértice. Para encontrar um novo vértice, o que eu tenho que fazer? Eu tenho o conjunto de variáveis básicas e o conjunto de variáveis não básicas. Para eu encontrar um novo vértice, eu tenho que pegar uma variável básica, torná-la não básica, e pegar uma variável não básica e torná-la básica. Né? Então, voltando lá nesse slide anterior, eu estou considerando que x3, x4, x5 é básica, x1 e x2 não básica. Então, eu estou considerando, pelo exemplo anterior, que a minha base é composta pelas variáveis x3, x4 e x5. E as minhas variáveis não básicas é x1 e x2. Para eu encontrar um novo vértice, eu tenho que escolher uma dessas variáveis aqui para sair da base e escolher uma dessas variáveis para entrar na base. Por quê? Como o meu vértice é obtido a partir da base da matriz A, essa base é uma matriz quadrada. Então, eu tenho que manter essa matriz quadrada. Então, por isso que a minha matriz, nesse exemplo, ela é 3 por 3. Então, se eu quiser achar uma nova base, eu tenho que achar uma outra conjunto de 3 colunas. Eu vou tirar uma variável da base e vou incluir uma variável na base. Então, é isso que nós vamos ver daqui para frente. Tá? Então, como que eu calculo um vértice, né? Como que eu encontro um vértice, a função objetivo nesse vértice, como verificar se esse vértice é a solução ótima, e depois eu tenho que encontrar um novo vértice. Esse novo vértice ele é obtido com trocas
entre os conjuntos de variáveis básicas e não básicas. Então, vamos ver como é que esse procedimento é feito. Então, se x é uma solução básica viável, com as variáveis ordenadas de modo que... Então, eu vou pegar o meu vetor de variáveis e vou dividir ele no vetor de variáveis básicas e o vetor de variáveis não básicas. Então, xb é o vetor de variáveis básicas, xn é o vetor de variáveis não básicas. Tanto xb quanto xn devem ser maiores ou iguais a zero. Então, nós vimos que quando eu tenho uma variável básica, né, e ela assume um valor negativo, isso significa que eu estou em um vértice inviável. Tá? Se vocês esqueceram dessa questão, eu mostro um exemplo lá no vídeo sobre soluções básicas, quando eu explico sobre a matriz B. Então, uma vez que eu dividi o meu vetor x em xb e xn, eu vou ter que dividir também o vetor c. Então, vou ter o custo associado às variáveis básicas e o custo associado às variáveis não básicas. Então, vou ter que separar também a minha matriz A. A minha matriz A agora ela vai ser composta pelas colunas associadas às variáveis básicas e as colunas associadas às variáveis não básicas. Então, até esse momento, eu estou dividindo, né, todos aqueles componentes A, B, C, né, em básica e não básica. Então, nós temos aqui que a minha restrição na forma matricial é a x igual a b. Então, eu vou fazer essa divisão das restrições em a matriz B, né, a base, que é a base da matriz A, vezes as variáveis básicas, né, as variáveis não básicas e a matriz associada às variáveis não básicas. Então, separei aqui a minha expressão, né, que define as restrições em básica e não básica. Bom, se eu quero achar um vértice, eu estou interessado em quê? Eu estou interessado em saber os valores das variáveis básicas, né? Os valores das variáveis básicas vão definir o quê? Um ponto extremo. Ou nós chamamos aqui também de vértice. Então, as variáveis básicas, né, vão definir o meu ponto extremo. Então, se eu quero saber o valor das variáveis básicas, porque elas definem um ponto extremo, eu vou isolar xb. Então, se eu quero isolar xb, eu vou passar nxn para o outro lado, subtraindo, e depois agora eu vou passar b para o outro lado, isolando xb. Bom, quando eu vou passar essa matriz por outro lado, né, pela regrinha aí, ela passa como inversa. Então, o B passa como matriz inversa. Porque, lembrando que eu estou usando, isso está na forma matricial. B é uma matriz. Então, que eu já sei como calcular o valor das variáveis básicas. Se eu sei como calcular o valor das variáveis básicas, eu sei como obter um vértice do meu problema. Bom, se eu já sei como calcular o vértice, eu agora quero saber como calcular o valor da função objetivo. Então, minha função objetivo, eu dividi ela em os custos das variáveis básicas vezes as variáveis básicas, mais custo das variáveis não básicas vezes as variáveis não básicas. Bom, se eu sei o valor de xb, esse valor de xb é o que eu calculei aqui anteriormente. Eu copiei ele aqui.
Então, está aqui o valor de xb. Esse valor de xb, ele me dá um vértice. Então, dado esse vértice, eu quero calcular esse valor na função objetivo. Então, basta eu substituir no lugar de xb, eu vou incluir aquela expressão. b menos 1b menos b menos 1, nxn. Então, fiz a substituição. Agora, para simplificar, tá? Então, desse passo para esse passo, a única coisa que eu fiz, que vocês vão entender daqui a pouco, é para simplificar, né? Eu agrupei os termos associados às variáveis não básicas, né? Então, fiquei com CB transposto B menos 1B mais CN, né, os custos das variáveis não básicas transposto, vezes os custos das variáveis básicas transposto, B menos 1 NXN. Então, eu só agrupei aqui os termos que estavam associados a XN. Tá? Então, aqui eu tenho um vértice do meu problema e aqui eu tenho o valor da função objetivo nesse vértice. Então, voltando aqui, eu já sei como calcular o vértice e como calcular o valor da função objetivo neste vértice. Lembrando, aqui eu tenho como que eu calculo o vértice e aqui como que eu calculo o valor da função objetivo no vértice. Tá? Esses valores são os mesmos que estão aqui no slide anterior. Então, para simplificar um pouco mais essas duas expressões, nós vamos lembrar de uma questão importante. Nós falamos que as variáveis não básicas, elas são nulas. Se essas variáveis não básicas são nulas, isso significa que se meu xn é igual a zero, isso significa que eu posso eliminar esse termo. Aí vocês vão entender agora por que eu isolei xn na função objetivo. Justamente porque xn, né, se as minhas variáveis não básicas são nulas, né, se xn aqui é igual a zero, isso significa que eu posso eliminar esse termo. Então, para simplificar ainda mais, né, calcular meu vértice, então, eu posso calculá-lo apenas por b menos 1b, que é o que está aqui. E a função objetivo nesse vértice, né, uma vez que eu eliminei esse termo, vai ser dado por CB transposto B menos 1B. Então, aqui eu tenho a fórmula que eu calculo um vértice do meu problema e aqui como que eu calculo a função objetivo neste vértice. Agora vamos falar de mais um conceito importante aqui, que é o conceito de custo reduzido. Aqui está a expressão da função objetivo, né, dado um vértice, né, obtido a partir de xb. Então, nessa expressão, você vai verificar que tem um termo aqui que ele se repete. Então, eu tenho aqui CB transposto B menos 1 e ele aparece aqui também. Para facilitar, eu vou chamar CB transposto B menos 1 de Y. Esse Y é chamado de vetor de multiplicadores. Então, uma vez que eu vou chamar CB transposto B menos 1 de Y, então vou substituir este termo aqui por Y e vou substituir este termo aqui por Y. Uma vez que eu for calcular o valor da função objetivo, né, com base, né, nesse primeiro termo aqui, ó, CB B menos 1B, voltar, né? A minha função objetiva é dado CB B menos 1B. Então, esse primeiro termo aqui, ele é utilizado para calcular o valor da função objetivo no vértice. Bom, isso eu já falei anteriormente, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é esse segundo termo. Esse segundo termo significa que uma variável não básica,
Lembrando que uma variável não básica ela é nula, mas significa que se uma variável não básica entrar na base, quanto que ela contribui com a função objetivo? Então, esse termo ele demonstra, né, a importância de cada variável básica, né, caso ela passe a assumir algum valor positivo. Então, esse termo ele me dá a quantidade que uma variável não básica ela interfere na função objetivo caso ela passe a ser uma variável básica. Então, esse termo a gente vai chamar ele de custo reduzido. Então, lembrando que, né, na função objetivo naquele vértice, né, esse termo se anula, porque as variáveis não básicas são nulas. Então, a função objetiva é calculada no vértice sem levar em consideração esse termo, porque as variáveis não básicas são nulas. Porém, ela carrega uma informação muito importante, que é o quanto que uma variável não básica, né, ela pode contribuir para a função objetivo caso ela entre na base. Então, os custos reduzidos de uma variável não básica, então custo reduzido, a gente pode falar dele só de variável não básica. Por quê? Porque as variáveis básicas, elas não têm custo reduzido. O custo reduzido delas é nulo. Por que o custo reduzido é nulo? Porque elas já estão na base. Elas não podem contribuir com a função objetivo sem entrar na base, porque elas já estão na base. Então, quando a gente fala de custo reduzido, a gente está falando de variável não básica. Os custos reduzidos de uma variável não básica representam a contribuição daquela variável na solução ótima se elas entrarem na base com valor 1. Então, significa que quanto que aquela variável contribui para a função objetivo caso ela entre na base. Logo, deve-se escolher entre as variáveis não básicas aquela que tiver maior contribuição custo reduzido para a melhora da solução. Então, vocês vão lembrar que eu falei que depois que calcular um vértice, calcular a função objetivo nesse vértice, verificar se a solução é ótima, temos que buscar um novo vértice. Esse novo vértice ele é encontrado fazendo trocas, né, entre o conjunto de variáveis básicas e não básicas. Então, uma variável vai deixar de ser básica e passar a ser não básica, e uma variável vai deixar de ser não básica e passar a ser básica. Essa troca ela é baseada no custo reduzido. Tá? A troca qual variável não básica vai passar a ser básica, né? Ela é baseada no custo reduzido. Eu vou olhar o custo reduzido das variáveis não básicas e escolher aquela que tem maior contribuição, né? Aquela que tiver maior contribuição vai passar a ser variável básica. Não esquecendo de observar se o problema é de minimização ou maximização. Se for minimização, eu vou procurar aquela que mais reduz a função objetivo. Se eu quero maximizar, eu vou buscar aquela que mais incrementa a função objetivo. Bom, pessoal, então é isso. Nesse vídeo, eu queria só mostrar para vocês, né, como que se calcula um vértice, como que calcula a função objetivo neste vértice e como que se calcula o custo reduzido das variáveis não básicas, que vai nos auxiliar, vai guiar, né, a escolha de uma variável não básica para se tornar básica. E fazendo essa troca, a gente alcança um novo vértice, né, melhor do que o anterior. Então, vou encerrando esse vídeo por aqui. No próximo, nós vamos usar, né, essas expressões xb, b menos 1b para calcular um vértice. Nós vamos usar a expressão de cálculo da função objetivo no vértice e vamos utilizar, né, essa expressão aqui que está destacada em amarelo para calcular o custo reduzido das variáveis não básicas. Tá? Nós vamos fazer isso aplicado a um exemplo. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!